Oi, Cris. Oi, Carlinha! Que bom ter você aqui! Ah, que Obrigada por estar participando bom. dessa live agora. Vamos deixar as pessoas entrarem um pouco mais, estão sendo Tá convidadas, bom, Cris. né? Eu vi que só temos uma convidada até agora, como a gente não avisou ninguém, mas não tem Tá, problema. O importante é que depois a gente deixa gravado, de qualquer jeito as pessoas podem clicar ali na minha carinha ali e elas conseguem ver tudo que a gente falar, porque o assunto de hoje é extremamente importante, né? São as sim, com medidas certeza. provisórias. Então é bem bacana. Sim. Obrigada por você estar falando comigo. Eu precisava tanto que alguém contasse isso para os meus clientes e tudo mais, e para os Ai, que bom, seguidores. Cris. E eu acho importante, assim, o pessoal da área jurídica, a gente começar a divulgar quais são as melhores opções, como as pessoas têm que fazer, porque está muito difícil esse momento, as pessoas estão desesperadas, e cada um na sua área vai amenizar as consequências posteriores, e eu quero muito colaborar mesmo, tiverem perguntas depois, ou se precisar de formalizar os acordos individuais, eu estou me colocando à disposição para todo mundo aí que precisar, tá bom, Cris? A Ok, gente que vai, bom, perfeito. tá? Boa, muito bom. Então, Carlinha, para a gente iniciar, a gente não está com muita gente seguindo a gente, mas a gente vai deixar, como eu falei, isso gravado, então muita gente vai poder usufruir, não é? Então, eu queria que Tá. você contasse aqui um pouquinho. Eu já falei por que eu te chamei porque eu acho que é importante as pessoas saberem o que é que foi, quais foram as decisões da medida provisória e não vindas de mim, que não sei dizer muito a respeito, mas sim de uma advogada apropriada para falar a respeito disso. Então, se apresenta, Carlinha, para todo mundo saber quem você é, e daí eu vou te fazer umas perguntinhas que eu preparei, pode ser? Pode, lógico, a gente está aqui. Eu vi que a Isabela entrou, um beijo para a Isa, ela também pode ajudar a gente, hein? Ah, ela Bom, pode fazer vamos lá, mais perguntas. eu sou advogada, tá, há 20 anos na área de consultoria empresarial, então eu atuo muito na área preventiva, nas melhores decisões, estratégia, porque isso faz bastante diferença, e esse momento precisa desse profissional técnico, jurídico, e que tenha essa visão preventiva, porque depois que passar a crise, provavelmente vai vir outras problemáticas por falta de orientação jurídica, de formalização de acordos, enfim. Então, eu tenho essa expertise, tá? Que eu posso Uhum. ajudar aí vocês. Boa, muito bom, obrigada, tá perfeita. Deixa eu só, antes de fazer a primeira pergunta para você, eu vou contar para as pessoas que eu aprendi ontem com a EUCE, que tem aí embaixo, do lado direito, né, do meu lado, do lado direito, um coraçãozinho. Se vocês apertarem o coraçãozinho, vai chamar, o Instagram vai entender que esse conteúdo é relevante, quanto mais coraçõezinhos, e vai chamar mais gente. Então, se vocês puderem fazer isso, eu agradeço. Então, vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para começar, o que as empresas podem fazer em relação aos seus colaboradores nesse momento e que o governo pede que a gente feche as portas? O que é que a gente pode fazer? Eu preparei essas perguntas aí. Tá. Então, com base nessa situação de calamidade pública que foi decretada pelo governo federal, e diante dessa epidemia, né, da pandemia do coronavírus, o governo do estado de São Paulo decretou a quarentena, né, então ninguém estava esperando isso. E aí determinou o fechamento das empresas, né. E aí, com base nisso, veio essa medida provisória para flexibilizar a CLT.
porque não existiriam essas possibilidades. E reconheceu a força maior, né? Essa situação da pandemia está caracterizado como força maior, né? E previu algumas medidas aí para que as empresas permaneçam com as suas atividades suspensas, mas sem comprometer as relações trabalhistas, senão a gente vai criar mais caos social. Sim. Então, essa MP, a 927, que foi editada em 22/3/2020 pelo governo federal, pelo presidente da República, ela prevê algumas medidas que serão adotadas de acordo com o caso concreto. E aí o empregador vai analisar qual é a medida melhor para a situação atual, né? Então, hoje, nessa medida provisória, há o reconhecimento de força maior, e aí o interesse público prevalecendo sobre o interesse particular e permitindo que os empregadores adotem medidas que não seriam possíveis pela CLT, independente de conversa com o sindicato, enfim. Serão medidas tomadas entre empregador e o seu colaborador, sem a interveniência de ninguém. Então, Entendi. Isso não seria possível se não tivesse essa situação de força maior. Então, essa medida provisória é para que ampare o empregador a tomar essas decisões. E é legal falar isso, porque como a gente está sendo obrigada de fechar os negócios e tudo mais, né? Se não houvesse essas medidas, era capaz, não quer dizer que não vai acontecer isso, mas ia piorar a situação ainda dos empregadores, ainda muito mais, né? Então, essas medidas vieram a ajudar o empregador. Então, e quais são essas medidas previstas? Tá, a medida provisória elenca algumas medidas, eu vou falar uma a uma, tá? E aí as pessoas podem depois perguntar. Há a possibilidade de concessão de férias individuais imediatamente, tá? Para todos os empregados. Ô, Carlinha, você quer ir falando, desculpa te cortar, você quer ir falando e eu vou te perguntando sobre cada uma delas, ou você prefere falar todas e depois você vai descrevendo sobre cada uma delas? Porque eu tenho dúvidas sobre cada uma. Isso, eu vou elencar todas e aí depois você vai perguntando, porque tem vários detalhes que eu acho que são importantes, porque as pessoas já sabem como conduzir. Acho que é melhor assim. Tá? Fechou. Tá então, bom. A concessão de férias individuais imediatamente, também a concessão de férias coletivas, ou a antecipação dos feriados não religiosos, tá? E aí também licença remunerada, que seria como consequência a existência de banco de horas negativo. Então, você daria uma licença e essas horas não trabalhadas, depois você poderia cobrar o que estão se chamando de banco de horas negativos. E o teletrabalho em algumas situações que são cabíveis. E também aqui eu vou mencionar que hoje não vigora, porque do dia 22 para o dia 23 ele revogou a suspensão do contrato de trabalho, mas eu acho importante falar, porque se alguém tomou essa medida, existe aí uma previsão na medida provisória 927 que convalida essa situação, tá? Tá bom. Eu vou manter as minhas perguntas aqui, e se eu não fizer alguma pergunta para você em relação a essas coisas, eu acho que eu tenho, você me lembra de fazer, tá bom? Para a gente tirar todas as dúvidas. Tá bom. Tá bom. Me conta uma coisa, sabe os contratos de trabalho já pré-estabelecidos, né? Os funcionários que estão acontecendo. Dá para as empresas reincidirem esses contratos de trabalho? Então, é uma decisão bem delicada, Cris. Por quê? Porque hoje a pessoa que tem a rescisão não sabe como é que vai ter o seu sustento, o empregador também não sabe se vai voltar, vai ter receita. Se puder adotar outras medidas e tiver caixa para fazer, adotar outras medidas, eu acho que seria
mais interessante e menos prejudicial, porque tem empregador que está rescindindo o contrato de trabalho com base nessa força maior, dizendo que a força maior justifica a rescisão, inclusive com o afastamento de pagamento de algumas verbas rescisórias, a redução da multa dos 40%, não pagamento de aviso prévio, isso provavelmente mais à frente, por conta até da situação delicada que todos nós estamos vivendo, pode ser que os tribunais anulem essas rescisões e tenha a condenação nessas verbas que não foram pagas. Então, talvez não seja a melhor solução, porque às vezes o empregador também não estava com caixa. Tem empregado antigo, que vai precisar rescindir. Só quem é empregador sabe o quanto custa para rescindir um contrato de trabalho. E aí você pega e, às vezes, por orientação equivocada, porque tem vários entendimentos, justifica a rescisão por força maior e afasta o pagamento dessas verbas. Mas talvez isso vá ser alterado mais à frente, inclusive com a condenação numa multa prevista na CLT, que é o 477, que é mais um salário nominal. Então pode ser que crie um passivo trabalhista para esse empregador. Isso. Não, e o que eu costumo falar nessa questão de reincidir hoje, você vai passar, a crise vai passar e você vai precisar desse cara do seu lado, né? Por que a gente sabe o quanto custa? Tudo bem, custa muito caro você mandar embora, mas custa muito caro você treinar uma pessoa nova, né? Então, realmente você tentar manter esse colaborador é a melhor forma. É a melhor forma. Então, o que eu ando falando, você vai precisar dessa pessoa do seu lado, você conseguir combinar algumas coisas com eles, que eu acho que a gente vai ter muito a falar ainda aqui, é a melhor opção, né? Isso, exatamente, Cris. Mas vamos lá, a gente pode conceder férias para os colaboradores, mesmo quando eles ainda não formaram 12 meses de contrato, pensando nessa medida provisória? Exatamente isso que a medida provisória flexibiliza. Porque se não tivesse essa medida provisória, a CLT não permite que você conceda férias antes de cumprir os 12 meses de contrato de trabalho. Então, eu vou dar um exemplo. Um funcionário que tem 6 meses de contrato, você poderia dar 15 dias de férias, mas não os 30. Porque ele teria que ter os 12 meses do período aquisitivo. Então, essa medida permite que qualquer funcionário, hoje registrado com qualquer tempo, possa ter as suas férias antecipadas. Isso é que é interessante. E o mais interessante é que a medida provisória, também pensando que as empresas não vão ter receita, possibilitou o diferimento desse pagamento, que aí a gente pode já especificar aqui. O que acontece? Quando você dá férias, você precisa avisar com 30 dias de antecedência. Sim, e pagar 2 dias antes desses valores, o salário mais o terço. Isso. Né? O que a medida provisória propôs? Permite que você avise em 48 horas, né, para não rescindir o contrato, e pague só o saldo de salário. O terço constitucional vai pagar só 20/12/2020, junto com o 13º. Então, assim, talvez a melhor decisão, porque você não vai precisar tirar dinheiro do teu caixa. Você vai deixar esse cara com saldo de salário em casa até ver o que vai acontecer com a gente. Né? Então, esse terço vai ser lá para dezembro, e o saldo de salário, para quem também não tem dinheiro, foi jogado para o 5º dia útil do mês subsequente à concessão. Então, a gente está em março. Provavelmente, com certeza, vai cair em maio de 2020. Então, você vai pagar esse saldo só em maio.
Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Isso. Me enrolei aqui. Isso, é. Me Eu também enrolei. quero ser mais rápida. Tá. Vamos lá, me enrolei, vamos lá. Então vamos supor que hoje eu resolvo que eu vou dar férias, hoje é terça-feira, que eu vou dar férias para os meus Isso. colaboradores. Eu tenho que avisar eles com 48 horas, então acabando a call, eu vou ligar para todo mundo. Ó, vocês estão de Isso. férias. Quer dizer que na quinta-feira ou na sexta-feira de manhã eles entram em férias. Ok. Tá legal. Isso. Esse um terço de salário que eu deveria pagar para eles, mesmo que eles não tenham ainda 12 meses para receber férias, eu vou dar. Daí, esse um terço de salário eu só vou pagar em dezembro para eles, ok? Exatamente. Agora, vamos lá, vamos supor, sexta-feira vai ser dia 27, eu teria um saldo de Isso. salário deste mês ainda de 3, 4 Isso. dias. É esses 3, 4 Exatamente. dias que você está falando para mim que eu vou pagar só em maio, mas março eu vou pagar normal. Isso. Na verdade, você vai pagar o saldo de salários que você pagaria nas férias, que você antecipa esse salário, correto? Uhum. E você vai pagar no quinto dia útil do mês subsequente à Que é concessão, maio. Entendi. que é Boa. maio. Você Tá. pode pagar esses 4 dias agora e você paga o saldo de salário daqui a um mês. E você não Certo. tem a penalidade de pagar dobrado, porque se não tivesse essa MP, você estaria cometendo 2 violações legais. Não conceder dentro dos 30 dias, não pagar 2 dias antes, isso já te penalizaria um salário dobrado. Então a MP flexibilizou isso, Não, e no justamente para momento, manter os para manter contratos. caixa, né? Não, não só manter os contratos, como Isso, manter o caixa, porque nesse momento é o que eu venho exato. batendo nessa tecla, que neste momento você tem que segurar o caixa, tanto o seu pessoal quanto da empresa, porque você precisa sobreviver. Então, isso ajuda demais o Isso, empregador, né, a não ter esses custos nesse isso, momento. É incrível, muito legal. exatamente. Deixa Peraí, eu deixa eu falar ver, outra minha próxima coisa. pergunta. Deixa eu falar outra coisa, Cris. Ah, Importante para a gente concluir essa questão das férias individuais é importante o aviso dessas férias, tá? Se o teu colaborador não está em casa, enfim, você precisa falar com ele agora, quem está vendo a nossa live e tal, pode mandar esse comunicado por WhatsApp, por e-mail, por telefone, não precisa fazer aquela formalização da contabilidade, de aviso de férias. A medida boa. permite isso. Então, você pode ligar da live e mandar esse comunicado pelo WhatsApp do teu colaborador e já começa a contar o prazo agora, entendeu? Boa. Carla, Tá? deixa eu te perguntar uma dúvida, que eu tenho muitos clientes que os colaboradores são PJ, são MEI, né? Eu sei que o Tá. MEI nem tem direito a férias, porque ele é um PJ, Sim, certo? PJ, certo. Mas se isso perdurar, né? Se isso perdurar, você deu para o PJ lá ficar em casa uns dias. Se isso perdurar 2, 3 meses, eu não sei se você sabe me responder agora, você quer fazer uma Tá, live comigo outro dia para me responder isso, né? Como é tá. que fica esse cara que é PJ em casa 2, 3 meses? Você tem que fazer uma dispensa, alguma coisa, ou ele é PJ simples assim? Que o setor da beleza tem É, algumas regras diferentes. sim, sim. Então, aí você está falando já de uma outra modalidade que não se enquadra na CLT no empregado, ele é PJ. Então, a Uhum. gente poderia fazer uma outra live, mas eu já posso antecipar que ele está prevendo aí a possibilidade de pagar um valor de R$ 200 para autônomos, né? A gente pode fazer isso, a gente orienta esse pessoal a fazer isso, tá? E está diferindo o pagamento de impostos, né? Boa. Que é como se fosse o Simples Nacional. Então, ele também está, na verdade, dando essa suspensão de exigibilidade de pagamento do imposto. Quer dizer, ele não vai pagar nada, não vai perder a condição dele de MEI e provavelmente vai ter que se inscrever como autônomo
e para ganhar esse valor que é muito pequeno, mas é uma ajuda, pelo menos né? para Dá para comer. manter. Agora a gente pode fazer uma live específica para isso, até para orientar como faz, como se cadastra, porque tem muitas dúvidas em relação a isso, Sim, Cris. A gente sim, faz, sim. Hoje eu estava tá? falando com um cliente e agora me lembrei que a gente estava conversando exatamente sobre isso. Vou ver aqui a minha Tá, próxima pergunta para você, pode ser? pode. Vamos lá. Bom, você já me respondeu como faz para avisar os colaboradores, Ah, né? só tem uma observação importante que a gente vai lembrando aqui. Se Ah, você, empregador, sabe que tem determinados funcionários que se encontram no grupo de risco do coronavírus, maiores de 60 anos, pessoas que têm doenças crônicas, diabetes, hipertensão, prioriza as férias para esse pessoal, tá? Para que esse pessoal não seja prejudicado mais ainda e a gente também esteja, enfim, se prejudicando. Então, assim, o que é importante, é legal dessa live, desse momento, é que os empregadores também conheçam de verdade os seus empregados, quando contratem, se interessem. Não é só formalizar documento, precisa saber da vida desse empregado, porque nesse momento isso vai fazer diferença. Às vezes a pessoa tem claro. diabetes, ele não sabe, e ele está no grupo de risco. Então, priorizar essas pessoas que estão no grupo de risco. Tirar elas, né? Exato, Sim, deixar deixa elas elas em em casa. casa, exatamente. Boa, Também, Carlinha. o que eu oriento é que, assim, nesse momento não é todo mundo que está tendo cabeça, saúde mental, está meio complicado, então o empregador também observar isso. A gente fala de estresse e tal, a gente que trabalha muito com empresa, ninguém presta muita atenção, mas esse momento afasta quem não consegue lidar com pressão, e não é porque é mais fraco ou não, é porque está difícil. Deixa essa pessoa em casa, depois vai tudo se reformular. Então Com tem que ter essa certeza. sensibilidade Tem do algumas empregador. pessoas que não levam tão facilmente, né? Não, Você tem toda a razão. Tem não, razão. Vamos lá, vou te fazer a próxima tá. pergunta. Se o setor da empresa não for considerado de serviço essencial, a melhor solução é a de férias coletivas. Então, se a empresa não for aquela empresa que é de serviço essencial, né? Então, que Sim, ela vai ser fechada, a melhor sim, solução são as férias coletivas? sim, porque você provavelmente vai fechar, né? Fechar por esses 15 dias a princípio, né? Todos nós esperamos que sejam só esses 15 dias. Se não tiver, se tiver a possibilidade de teletrabalho, se não se enquadrar, a maioria do comércio, né, salvo exceções, ele já no decreto previu lá as hipóteses, né, oficinas, enfim, a questão de comércio, borracharia, eu acho que o setor de beleza não se enquadra, né, Uhum. padaria, enfim, tem que reformular tudo. Se não for serviço essencial, aí pode ser o caso de férias coletivas e vai seguir o mesmo rito das férias individuais. Se não tivesse a MP, essas férias coletivas não poderiam ser concedidas porque teria que noticiar 15 dias antes para a Secretaria de Relação Regional de Trabalho e de Emprego. Então, eles afastaram todas essas exigências legais. Você só comunica 48 horas antes todos os teus empregados pelo WhatsApp, pelo telefone, por e-mail, só formaliza, precisa formalizar, isso é importante, tá? E Ok, muito aí bom. segue o mesmo rito das férias individuais. Você vai pagar o terço só dia 20, até dia 20 do 12, e as férias, o saldo no quinto dia útil da data Perfeito. subsequente do mês, Igual as férias tá? normais. Mas você sabe Então é que aquilo que dúvida a que eu gente tenho? falou, é o que a Sabe que gente dúvida falou, que eu Cris.
Desculpa, Carlinha, sabe qual dúvida Tá. que me ocorre? Porque eu já ouvi alguns clientes, né, em relação a essas férias coletivas, eu não sei se a medida já tinha saído ou não, quando me falaram, mas os colaboradores estavam muito reticentes e não aceitando essas férias. E voltando para os sindicatos, né, os sindicatos reclamando em relação a essas Sim, férias. Mas e aí, vai exatamente. poder? O sindicato não vai brigar, não vai ter Exatamente. problema? Como é que vai É. funcionar isso? Então, exatamente, eu acredito, né, e eu acho que quem trabalha na área jurídica e advogada, veio a medida provisória, porque os sindicatos estavam, com base nessas exigências da CLT legais, a comunicação prévia de 15 dias, quer dizer, o momento não cabia isso. Vai quebrar Então, o todo governo mundo. baixou essa medida com a relevância, a importância da situação e afastou essas exigências legais. Então, assim, não precisa da intervenção, quer dizer, é o empregador com o empregado, porque são eles que Que estão bom, sentindo essa dor, né? que O que bom. de novo eu ressalto, Cris, assim, precisa fazer a comunicação formal, não importa Uhum. como, WhatsApp, de novo, telefone, deixar registrado. As férias coletivas, muito mais ainda, então, assim, tomar esse cuidado aí a gente pode se disponibilizar a fazer um modelinho e você deixar para eles, eu faço isso, tá? E eles mandam pelo WhatsApp. Precisa formalizar, é importante isso, tá? Porque tem Joia, muita legal até se deixar. informação, muita informação, muito detalhinho que às vezes vai É, passar batido e depois lá na frente vai ter problema, consequências, com tá? certeza. Bora, tá bom, adorei. Vamos lá, próxima pergunta. Podemos dar a todos os colaboradores, mesmo aqueles sem. Peraí. Podemos dar a todos os colaboradores, mesmo aqueles sem os 12 meses de trabalho, a férias coletivas? Sim, cai na mesma coisa, né? Era uma Cai na pergunta que eu já mesma tinha. coisa, Como faz o pagamento exatamente. e aviso, era uma pergunta que você já respondeu. No Agora, caso da. deixa eu só te falar uma coisa, Cris, que é importante, assim a gente vai falando, É, depois, quando voltar tudo ao normal, o RH precisa observar esse pessoal que não tinha férias, o período aquisitivo, porque esse pessoal vai ter que cumprir o tempo, tá? Porque está antecipando um direito. Então, se tiver que mandar embora essa pessoa depois, manda depois dele cumprir o tempo dele. Se não, também mais à frente vai poder descontar. Então, só existem descontar, várias. certo. Isso, É, mas tem que ter esse cuidado. Por isso que tem que sim, formalizar. Tem que sim. formalizar qual a medida tomou, se é licença, se é férias, porque depois a gente vai poder, no ambiente normal, analisar caso a caso, tá bom? Comprovar e tudo mais, tá certo, Isso. entendi. Tá. E no caso da antecipação dos feriados, como a empresa deve proceder? Eu vi uma questão de feriados religiosos, que pode antecipar, não entendi lufas, me ajuda aí. A gente que é advogado tem várias coisas, a Isa pode falar. O que acontece, Cris? Os feriados não religiosos são os feriados nacionais. Uhum. Então, hoje, até para facilitar, no ano nós teremos 8 feriados, tá? Que começa agora dia 21 de abril, até anotei. Dia do Trabalho, 7 de setembro, são 8 feriados. Você pode antecipar esses feriados, então seriam 8 dias. Não sei se resolve, porque a gente tem que ficar fechado, aí vocês têm que ficar fechado 8 Claro. dias, 15 dias, né? Então teria Aham. que conceder esses 8, depois se estender alguma medida restritiva, reanalisar, ver qual a medida a ser aplicada. Mas existe isso, porque aí você não tem que pagar absolutamente nada. É como se fosse uma Sim. licença remunerada, se antecipa esses feriados. O que vai acontecer? Fica também um banco de horas negativo. No feriado, esse pessoal vai trabalhar sem receber o dobro e sem ter folga compensatória. Porque também se não tivesse a medida provisória, quem trabalha no feriado, o comerciante sabe disso, tem que pagar
Dobrado, que nem o domingo, tipo assim. dobrado, exatamente, Aham, ou dar a folga compensatória. Nesse sim, caso, a medida afastou tudo isso, flexibilizou. Então, você ótimo. pode conceder antecipadamente esses feriados. Agora, é importante dizer que precisa fazer a notícia escrita, 48 Igual. horas, Tomar toda essa identificando os prevenção. feriados. Mais uma vez, eu me Sim, coloco à disposição, a gente pode fazer esses instrumentos, tá, tá Cris? ok. Perfeito. Tá joia. Outra coisa, eu posso dar licença remunerada e depois cobrar esses honorários do colaborador? Então, na verdade, a licença remunerada é como se fosse um banco de horas negativo. Então, você manda a pessoa para casa, Ah, é tá? no Ela caso vai do feriado. receber. Tá, Isso, é me que errei assim, nas perguntas. no direito do trabalho, a gente fala em banco de horas, tá? Sim. Com a reforma trabalhista, passou a existir a possibilidade de fazer o banco de horas com o empregado diretamente. Antigamente Uhum, tinha que ter a intervenção do sindicato. Então, uhum, quem tem comércio e fez o acordo individual de banco de horas ou compensação de horas, pode se enquadrar aqui. Então, ele dá esses 15 dias para o empregado, e esses uhum. 15 dias serão depois compensados, então ele vai ter um banco de horas negativo, ele deve para o empregador. E o que a medida fez? Essa compensação pode ser feita em 180, 18 meses, desculpa, 18 meses. Antigamente eram 6 meses. Então, você pode compensar esse banco de horas negativo até 18 meses após a normalização da situação de calamidade pública. Então, vamos lá, vamos tentar explicar. Eu tô aqui com um ponto de Isso, interrogação na minha cara. Peraí, não, deixa eu te porque fazer a pergunta do meu ponto de interrogação. Vamos lá. Eu tá, entendi que eu tenho os meus colaboradores, eu posso dar férias para eles, e o que é uma boa, tá? Porque eu vou ter que pagar, só vou pagar um isso, terço lá na frente, o saldo eu vou isso, pagar lá na frente, tá ótimo, é uma ótima oportunidade. Depois eu posso isso, pegar os feriados, se eu ficar mais do que um mês, eu posso pegar os feriados, antecipar, que eu vou ficar devendo exatamente, horas. Ok, daí você está me falando isso, agora do novo banco de horas, além desses. isso. Como é que Vamos funciona esse supor, novo que eu não entendi muito bem, não? é, vamos supor que você queira deixar o teu colaborador 15 dias sem dar férias, sem dar férias coletivas, individuais, sem antecipar, tá? Tá, Por quê? Por que você faz isso? Porque você quer que o teu colaborador, mais para frente, quando passar tudo isso, viaje, vá visitar sua tenha família, férias, normal. tenha Entendi, férias, entendeu? Porque, na entendi. verdade, as férias, com essa situação de calamidade pública, deixou de ser um direito de descanso e de lazer do trabalhador. Claro. Flexibilizou isso também. Então, o empregador, se tiver condição, se tiver caixa, se tiver, enfim, se tiver uma demanda que ele possa cobrar mais à frente esse trabalho, ele pode se enquadrar aqui. Como isso? Ele pode, em vez de exigir as 8 horas, ele exige 10 horas de trabalho. Lá Se na isso for frente. lá na frente, após o E daí ele vai encerramento dessa pensando esse. calamidade pública. E como é que Exatamente. e como é que ele organiza? Né, é por WhatsApp ainda? Qual é o banco de horas que a pessoa vai dever? Como é que ele faz isso? Isso, então, exatamente. Veja bem, aí tem que ver se o RH é super organizado. Porque depois que voltar de toda essa situação caótica, o RH vai ter que comunicá-lo de quantas horas ele tinha, se ele tinha horas devendo, se ele tinha banco de horas positivos, e fazer um gráficozinho para ele entender quantas horas ele vai ter que trabalhar mais para a empresa. Por isso que a Entendi. medida provisória também permitiu que esse empregador cobre a compensação um tempo mais elastecido, dos 18 meses. Senão, seria uma loucura. 6 meses, de repente o cara já estava devendo, entendeu? Ninguém esperava passar por isso. Claro, Então, a claro. medida provisória também permitiu que esse empregador Entendi.
elastecesse os 18 meses. Agora, foi boa a tua pergunta, excelente, porque se o RH não tem um controle claro, transparente e tal, isso pode ser um Causar um tiro no pé. problema, ups, um problema do capeta. Isso, por isso que a gente, quando começou a live, falou que cada um vai ter que parar, respirar e ver aonde vai se encaixar, É. tá? E se a gente for pensar em, desculpa te cortar, se a gente for pensar em termos de caixa, né, pro empresário, pro empreendedor, eu, no meu ponto de vista, acho que a primeira opção é muito melhor, porque infelizmente, quando acabar tudo isso, né, a gente não vai voltar no dia seguinte como a gente era, porque todo mundo vai estar debilitado, muita gente não ganhou dinheiro, então o mercado vai estar desaquecido, o mercado vai estar fraco, você vai precisar de caixa para se manter ainda. É como se você estivesse abrindo uma empresa de novo. Então, você precisa olhar agora para o caixa e cuidar dele no primeiro momento, assim, com unhas e dentes. Muito cuidado. Né? Muito cuidado. A estratégia é bem assim, a gente está numa guerra e tem que ter estratégia de guerra, para não errar, e o que você falou é real. E assim, e também, o que você colocou no começo, o colaborador é muito importante. Então, assim, ter sabedoria também, que tirar direitos nesse momento vai deixá-lo muito, assim, muito magoado, e talvez você não recupere mais isso. Então, assim, precisa ter uma respiração muito, muito sábia nesse momento. Sim, muito sábia para ver qual medida tomar. Mas eu também acho que essa aqui talvez seria a melhor. E conversar com eles. E aí, sim, aqui precisa fazer, sim, um aviso com base na MP, aí também eu posso deixar me comprometer claramente que é uma licença remunerada e que a posteriori serão compensados essas horas após o retorno à situação de normalidade. A gente pode deixar esse modelo também. Por isso que é importante, porque o empregado, o colaborador, ele não sabe o que está acontecendo com ele. O empregador também está, putz, e agora, né? Então, a gente, para facilitar, está dando esse norte, mas a hora que a gente sair da live, vai ficar um pouco perdido ainda, a gente sabe disso. Então, a gente fica à disposição, Cris. Não, mas eu acho que, pelo menos o que eu tenho falado para os meus clientes, né, a primeira atitude a tomar, eu acho que todas essas questões da medida provisória vêm a calhar da gente falar a respeito disso, porque a ideia agora é, no primeiro momento, olhar para o seu caixa, entender como é que ele está, o que é que você vai fazer nos próximos 3 meses, né, olhar para o caixa e para o financeiro. Acabou isso, você olhou, você entendeu qual é a situação que você está, agora é total ir para a estratégia e de como é que você vai lidar com isso. Então, olhar para essa medida provisória, o que é que cabe para você, o que é que não cabe, o que é que você vai fazer, e deixar isso bem claro perante os seus colaboradores, mesmo porque é uma situação mundial, tá todo mundo no mesmo barco, e ele também quer a sua empresa sadia, sã, para ele ter para onde voltar. Porque se você fizer tudo por ele e não olhar para o seu caixa, não existe mais empresa, né? Então, ele não tem um emprego para onde voltar. A gente tem, eu acho que neste momento, o olhar é de preservação da empresa, porque isso vai fazer com que se preserve todos os empregos e a economia do país e tudo mais. Então, a gente tem que, pelo menos o meu olhar vamos preservar o caixa da empresa. A empresa tem que sobreviver nesse momento. O resto, o que é que vai acontecer são outros 500, mas você tem que olhar para o seu caixa e preservar ele o máximo possível, né? Vou te fazer mais uma perguntinha. Rapidinho, Cris. Importante, assim, a gente que também trabalha na área de prevenção de risco, né, que é o compliance trabalhista, se o empregador puder não tomar essas decisões sozinhos, estabelecer um comitê, dependendo do porte da empresa, um comitê para que essas decisões sejam tomadas pelo financeiro, pelo RH, dependendo do porte da empresa. A gente sabe que tem muitas empresas pequenas, a maioria são pequena empresa, microempresa, né, média. Então, as grandes, elas normalmente já tomam essas atitudes de criar um comitê e decidir.
Então, eu acho que nesse momento, um comitê de crise com as áreas mais sensíveis da empresa para verificar tudo que é possível a fim de preservar mesmo a empresa, porque depois a empresa é que vai manter a sociedade funcionando, né? Claro, é isso mesmo. Eu adoro a pluralidade, né, que eu chamo. Quanto mais Exatamente. gente falando com vários pontos de vista, mais a gente tem uma noção certa da atitude a ser tomada. Muito bom. Exatamente. Posso ir para a próxima pergunta? Pode, Tá acabando, pode. juro. Tá bom. Em que Eu casos falo cabe... muito, Cris. Não, mas Eu falo é muito. bom porque eu também quero entender bem isso, porque Tá. surgem muitas dúvidas e não é o meu forte, não entendo lufas de direito, não é? E a gente tem que ajudar aí da melhor forma, então é bom. Em que casos cabe a alteração da forma de trabalho para online, né? Em que casos que cabe você trazer essa pessoa para trabalhar online e como o empregador deve proceder para fazer isso? Tá, a MP também possibilitou que essa nova modalidade fosse alterada assim, às pressas por conta do isolamento social, né? Por quê? Porque a CLT só permite essa possibilidade com a concordância expressa do empregado. Você imagina se a gente dependesse da concordância expressa do empregado nesse Quebrava momento, todo mundo. né? Então, assim, na verdade, o empregado hoje deixou de ter vontade, justamente para colaborar com a preservação da empresa. Mas ele também tem aí a sua individualidade. O que a MP previu? Que fizesse essa alteração para situações cabíveis de trabalho interno, né? Porque o trabalho externo não cabe, o trabalho remoto, online, tá? Então, as possibilidades de trabalho na empresa internas pode ser automaticamente transformada em teletrabalho, que é o trabalho remoto, que é o home office, né? E aí também o aviso da mesma forma, em 48 horas, pode ser pelo WhatsApp, não tem forma hoje estabelecida, tá? Não precisa de um acordo escrito diante da urgência da situação, tá? Ótimo. Agora, veja bem, daqui a 30 dias, isso vai ter que ser, sim, formalizado através de um acordo escrito. Por quê? Isso é importante falar, porque às vezes o empregado, ele vai perder aí o vale transporte, o vale refeição, mas ele vai ter mais uma despesa na casa dele, tá? Sim, então, eu estou falando isso para que o empregador possa pensar como ele pode reduzir o custo dele, verificar se o empregado tem internet, está tudo lá direitinho, se não ele fornece, para depois não ter cobrança a posteriori, tá? Claro. Então, nesse momento, noticiar através do WhatsApp, qualquer meio que dê ciência inequívoca de que ele passa a exercer o trabalho à distância, home office. Mas verificar quais são as condições da casa dele, o computador, a internet, o telefone, verificar direitinho para depois entabular isso num acordo escrito e aí sim compensar essas despesas com que deixou de ganhar, com que, enfim, Entendi. É um acordo. Na verdade, o Cris, a CMP está deixando que as partes das relações de trabalho negociem nesse momento de crise. Juntas, então, né? cada um vai ter que ceder da melhor forma, porque está todo mundo com medo. Então, é o bom senso de todo mundo. Por aí, né? Tanto o empregador quanto o colaborador tem que entender que agora, no momento, a gente está preservando a empresa, que é o futuro emprego. Mas eu tenho uma pergunta em relação a esse online. Vai ter alguma questão, porque eu já vi muitos casos, né? Eu sou uma pessoa que adoro mandar mensagem fora de hora, né, no WhatsApp, para os colaboradores. Eu não tenho a menor noção, eu trabalho muito de madrugada, eu não tenho a menor noção de horário. Como é que vai funcionar? E eu acho que muita gente é que nem eu, e ainda mais nesse momento que a gente está trabalhando em casa, você fica totalmente fora do eixo, fora do horário, né? Como é que vai funcionar essa questão de horários?
Então, no caso aqui é bem delicado, porque assim, o online, você faz aí o controle pelos meios tecnológicos, né? Então você estabelece lá que ele entre no e-mail tal hora, ou responda o WhatsApp dentro daquele horário que ele faz. Então, na verdade, você só vai tocar o ambiente, né? Não há um controle de jornada especificado, mas se você levar isso para uma ação trabalhista, os meios tecnológicos serão considerados como controle de jornada. Então, você, no caso, Tô teria frita. que pagar adicional noturno. Então, assim, por isso que esse acordo escrito é legal, porque aí você deixa claro as regras, entende? Você pode, por exemplo, estabelecer que para você agora, nesse momento, seja interessante a alteração do horário dele, né? Agora, Entendi, se alterar para a entendi. noite, aí você vai ter que pagar o adicional noturno. Ainda Hora não tem extra. previsão na MP, É melhor trabalhar né? na Então hora você vê que é certa, tá difícil. bom? Na verdade, os controles, eles estão sendo muito considerados, assim, mesmo que não seja o CRIS online. A gente tem muito isso nas faculdades, na plataforma virtual, EAD, o professor dá aula e depois vai acessar o e-mail corporativo no outro dia, e isso é configurado como tempo à Entendi. disposição, e tempo à Sim, sim. disposição é jornada de trabalho. Então você vê que tem muita coisa, né, para a gente Muita, orientar. Tem muita. muita Ó, coisa. vou te perguntar a última pergunta que eu tenho. Depois eu vou abrir para perguntas ou você fala alguma coisa que eu não perguntei, tá? E Tá. quanto ao diferimento do FGTS, né? Tem algum benefício para a empresa disso? O que é que você me fala sobre isso? Então, olha só, diante dessa situação de crise, o governo federal está adotando medidas de renúncia de receita. Uma delas é a suspensão da exigibilidade do FGTS atual, tá? Então, você tem a folha, você tem incidência aí da contribuição previdenciária, patronal, funcional e mais o FGTS. Quem tem folha sabe o que é isso, né? Claro. Então, esses encargos, eles estão suspensos. A exigibilidade deles estão suspensas, mas não esse mês. Tem muita gente confundindo, porque já venceram algumas guias dos encargos sociais. Desse mês não Teve entrou, que pagar, eu entra para o paguei. mês que vem. Então, a partir de abril, competência, março, fica suspensa a exigibilidade. Então, vai ser março, competência, abril, maio, e vai diferir para outubro, novembro e dezembro. E ele estendeu isso para outros, isso era para Simples Nacional só, estendeu isso para outras empresas com tratamento, com regime diferenciado, tá? Lucro real e lucro presumido. Então, ele Também. abriu, tá? Tá. Justamente por conta da gravidade. O que é Uhum. importante falar, que eu falei de contribuição previdenciária, Cris, então assim, a GPS não vai precisar pagar a partir do mês de competência 3, tá? Vencimento abril, FGTS também. Tá. A contribuição social é automática, tá? Porque a Procuradoria da Fazenda já está tomando outras atitudes. Depois a gente pode fazer uma live sobre isso também. Mas o importante é que, com relação ao FGTS, vai precisar declarar expressamente essa opção, tá? Quem é empregador tem que declarar expressamente, isso é super importante, até o dia 20/6 de 2020, precisa declarar que vai aproveitar essa suspensão, tá? E Se isso quem não faz é quem? fizer É o essa declaração, contador, né? Porque eu não sei fazer isso aí, não. Então exatamente. fala, Eu é pegar no pé do até, contador. isso, é bom que o empregador entenda isso e cobre o contador para fazer essa declaração de opção até o dia 20 de junho de 2020. Senão, não vai entrar com esse benefício que vai afastar multa, encargo e atualização, tá? Vai Tá, ficar como boa dica. devedor, não Boa. vai ter certidão de regularidade fiscal, então isso é importante. Eu até hoje Sim. tentei entrar no Google para ver na Caixa como a gente vai fazer isso, mas tudo é tão novo que eu acho que eles ainda nem se Ainda ninguém sabe, né? operacionalizaram, mas a Direito. gente também vai atualizando, Cris, a gente vai fazendo
as atualizações aí para o pessoal, tá? Boa, tá bom, Carlinha. Tem alguma coisa que eu não perguntei que você acha que é Então, importante falar? a gente falou antes disso tudo acontecer da suspensão do contrato de trabalho. E aí isso foi uma coisa que foi uma celeuma, né? Ele, Sim. em meia hora, disse, não, vou revogar o Daí presidente ele da voltou República. atrás, não. E voltou. E voltou, Ah, revogou o artigo 18 da MP 927 pela MP 928. Eu estou falando os números porque a gente é meio chatinho, né? Só que o que acontece? Por que não caberia a suspensão do contrato de trabalho nessa situação? Porque ele só previu a suspensão do contrato sem nenhuma contrapartida. E a CLT, no artigo, salvo engano, aqui eu anotei, acho que é o 476A, diz que você pode suspender o contrato de trabalho de 2 a 5 meses com o fornecimento de curso profissionalizante, mas você tem que dar uma ajuda de custo compensatória, né? Então, teria que prever isso, não sei como, e assim, e aí nesse caso teria que ter intervenção do sindicato, porque seria muito complicado mesmo você suspender o contrato sem uma ajuda de custo, obrigando o cara a se profissionalizar, né? E ao final a CLT prevê que no último mês você tem que pagar uma multa que é o valor da última remuneração do teu colaborador. Então, na verdade, às vezes isso nem é a melhor saída, você entende? Porque o cara entendi, também não vai entendi. estar feliz, não vai estar legal, não vai estar aprendendo. Então, Não, esse eu momento, acho que né? foi Se ele não uma tiver coisa. vontade de aprender, fica complicado, né? Exatamente, exatamente. Como você vai controlar? Então ficaria muito difícil mesmo. Eu acho que ele, no afã de criar Querer todas as resolver, possibilidades, ele foi afobado, sim, na minha opinião, tá? Na minha humilde entendi, opinião. Mas isso foi entendi. revogado, tá? Isso Aham, foi aham, revogado. Agora, o que é legal entendi. falar antes de, não sei se vai dar tempo de abrir para Deixa eu ver como é que tá perguntas, nosso tempo. Deixa eu ver como é que tá nosso tempo. é, Tá. eu sei Deixa que eu a ver, gente fosse. temos mais 10 minutos. Tá, então eu vou falar aqui sobre a inexigência também agora, pelo fato da calamidade, de realização de exames de saúde, tá? Todos os exames foram suspensos por conta da situação, né? A gente sabe que você às vezes tem que fazer um periódico, ou mesmo admissional, às vezes você estava admitindo alguém e não deu tempo de fazer, então essa medida está deixando lá para frente, tá? O que Então a não pessoa começa a pode. trabalhar, é admitida sem o exame, de boa. Isso, Tá. exatamente, tá? Tá. Outra coisa que é importante falar do exame, essa situação de afastamento do exame não cabe no caso de dispensa, tá? Então, se o cara rescindir o contrato, não importa como, ele vai ter que fazer esse exame. Então, tem que anotar lá que em 90 dias ele vai ter que fazer esse exame, Mas tá? espera, me confundi inteira. Isso daí é só Eu no caso de sei. mandar embora. É só no Só caso no se caso de eu mandar mandar embora embora. agora. Tá, Isso. entendi. Então, põe só Tá. uma observaçãozinha aí, quem está ouvindo, que se mandou embora, tal, põe lá, esse cara eu vou ter que retomar para fazer o exame demissional, isso é importante, Entendi. O tá? demissional Isso, precisa fazer. O como é que chama quando entra? o admissional, Admissional. Eu ia falar adicional, admissional. falei, tá boa essa palavra. Isso, Tá, isso está admissional. tudo, tá? Agora também Tá, tem uma observação se o cara fez nesse meio tempo um exame 180 dias antes dessa calamidade, aí também não precisa retomar o exame dele demissional. Vai ser tá. considerado esse exame, Esse tá? exame tá ótimo. Entendi. É, Perfeito. outra coisa que eu acho legal falar, Cris, é que antes da nossa live, muitos empregadores devem ter tomado várias medidas no desespero, tá? Algumas medidas vão ser convalidadas, tá? De acordo com o que diz o artigo 36 da MP 927. Então, o que foi feito vai ser convalidado. O que a gente deve rever
e aí a gente auxilia depois, se as pessoas quiserem, na formalização desses instrumentos, tá? Muitos deles, como a gente falou, só precisa do aviso, mas tem algumas situações de licença remunerada, teletrabalho depois de 30 dias, precisa fazer um termo aditivo. Então, a gente pode depois, de acordo com o teu feedback aí, a gente pode falar um a um, se for necessário. Fechou. Tá bom. Muito bom. Então, Carlinha, sabe o que eu quero que você deixe aqui? Me deixa o seu Instagram para as pessoas que quiserem ir falar com você direto. Acho que é bacana. Tá. Então, se você puder falar, fala aí ao vivo, para todo mundo conseguir entrar. E as pessoas que tiverem dúvidas, então, podem te contatar direto. Ou quem não conseguir falar com você, pode me chamar que eu passo o seu contato e tudo mais. Com certeza. E muito aí a gente obrigada. E a gente vê um canal aí que você é super digital para a gente, de repente, colocar esses instrumentos e facilitar que eles tenham esse acesso. Aí a gente cria isso, tá? Fechou, porque eu também estou aprendendo essa nova forma de comunicação. Estamos, o meu agora Instagram... a gente está com o tempo. Fala, estamos com o tempo, nunca tive tempo para fazer nada, agora eu estou com o tempo, vamos lá. Não, e mais uma vez eu queria me colocar à disposição de todas as pessoas que não tivessem, que não tenham, assim, todos os advogados. Eu faço parte da Comissão de Inovação e Startup, a Isabela também, que está aí com a gente. Então, assim, a gente está mesmo querendo muito auxiliar com os nossos conhecimentos técnicos nesse momento difícil. Todo mundo, gente boa, gente inteligente, está querendo auxiliar mesmo, entendeu? Então, que vocês fiquem à vontade. Ó, eu vou passar o meu Instagram, são minhas iniciais, CCPADV. C de casa, fala assim para todo mundo conseguir marcar. C de casa, P de pato, A de amor, D de dado e V de vitória. Para a gente vencer ao final, né? Boa. Que nós todos tenhamos essa força agora e que a gente possa fazer essa corrente de união aí para todo mundo se ajudar. Esse é o momento, né? É isso mesmo. Carlinha, eu quero te agradecer de coração por você estar vindo aqui me ajudar. Cris. Eu não tinha como fazer isso. Olha, eu li tanto esse negócio, mas olha, eu li Não, é muito complexo. De frente para trás, de trás para frente. Olha, pedi ajuda, mas assim, quando eu falei que você foi assim dos céus, Eu queria de novo, olha lá, a Isa, um amor, né? A gente tá aí com projetos que foram suspensos. Nós que somos advogados, eu li 3 vezes a MP, fiz 3 resumos, para que não passasse nada, e eu tenho certeza que passou alguma coisa. Então, assim, é muito rápido a informação, está sendo muito tudo, e eu acho que a gente tem que falar como consultor empresarial sobre todos os aspectos. Depois, se a gente quiser fazer uma live a Isa pode ajudar, de revisão contratual, de contrato de locação, já se fala nisso, tá? De teoria da imprevisão, as questões dos tributos, da suspensão de inexigibilidade, isso vai ajudar bastante na tomada de decisão. Eu estou muito disponível para vocês. Eu que te agradeço muito. Imagina, Carlinha. Então tá, fechou. Obrigada, todo mundo pegou seu contato, quem precisar. Quem chegou atrasada, a Ronete está falando, cheguei atrasada, que pena, não se preocupa, porque eu vou colocar isso daqui gravado, agora eu aprendi como faz isso, lá na minha carinha, é só você abrir lá no Cris Bove, _, na minha carinha, quando você apertar, eu acho que é por 24 horas, vai estar gravado esse vídeo lá, tá? Então vocês não precisam ficar preocupadas e eu vou ver se eu aprendo e coloco no YouTube, porque assim fica para sempre. Mas eu não sei se eu vou saber, eu tô aprendendo, a gente chega lá. Tá bom? A gente tá aprendendo juntas, Cris, tá bom? Um beijão aí pra todo mundo. Aproveitar o tempo agora para aprender tudo. Obrigada, até mais. Tchau, gente. Obrigada a quem acompanhou aí. Obrigada, doutora Carla. Beijo, Isa. Beijo, Cris. Beijo, tchau.